Oi, gente! Muito bem, para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Ele é indispensável na rotina de mas muita gente. Tem quem não faça nada antes de tomar uma xícara dele. Você sabe do que eu estou falando? Vou dar outra dica então. O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador dele. Agora ficou fácil, né? Vamos falar hoje das tecnologias em torno do café. Na capa do site Flowings, que em português é Fluxos, está assim: reinvente a gestão do seu café. Então vamos reinventar com a cofundadora da empresa, Daniele Fonseca. Daniele, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Já temos a Daniele aqui, agora sim. Tudo bem, Dani? Olá, tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Muito bem, é quase minha xará, né? Porque ela é Daniele, eu sou Daniela, mas Dani fica sendo minha xará mesmo, é assim que eu vou te chamar. Dani, bom, vamos começar então. Você tem um sócio que junto com você cresceu vendo a família na fazenda e sentindo aquela necessidade, a falta de uma ferramenta para entender a produção. Queria que você contasse um pouquinho da história de vocês para a gente poder entrar nessa vida de vocês agora. Muito bom. Bom, gente, é isso mesmo. A gente veio de família produtora de café, né? Hoje, na verdade, eu não estou na fazenda, mas eu trabalho da fazenda, do meu avô. E começou com uma dor nossa, né? De não conseguir entender o que a gente produzia e, consequentemente, a gente não conseguia vender esse café de uma forma diferente, com valor agregado, né? E mostrar toda a história envolvida naquele processo. E a gente tinha muitos dados, só que esses dados não eram analisados, a gente fazia muita anotação em papel, e aí a gente começou a perceber que a gente precisava ter um sistema mais eficiente, porque dado por dado não faz muito sentido, né, se a gente não conseguir analisá-los. E aí a tecnologia está aí para isso. Então, começou com uma dor nossa, né, minha, do Iago, que é meu sócio, de ver a nossa família produzindo e não conseguir entender por que não agrega valor, por que vivia sempre em dívidas, sendo que, como você falou, o café é o maior. A gente consome assim, a segunda maior bebida mais consumida do mundo, fica atrás apenas da água, né? Então não fazia muito sentido o produtor não estar usufruindo disso de alguma forma. E aí a gente começou com tecnologia justamente para a gente trazer o poder do nosso negócio de volta. Eu falo muito isso, sabe? Ô Dani, e aí você percebeu também que essa dor que vocês tinham de não ter essa organização de dados que você comentou agora, também era a dor de outros produtores rurais? Exatamente, Daniela. Aí quando a gente começou a fazer uma entrevista com os produtores, começar a perguntar com os vizinhos ou produtores que eu já tive contato, porque eu já tive outras startups antes, né, para cafeicultura, já estava tentando aí desde 2015 trazer algo para solucionar essa nossa dor, e então eu conhecia muitos produtores, eu comecei a perguntar para eles, né, o que eles achavam. Eu tinha alguns dados que eu tinha levantado em planilha de Excel na fazenda, e eu tinha chegado num valor que era o seguinte: a gente tinha movimentado R$500 mil no ano, e a minha família tinha ficado com um pouco mais de 20 mil de lucro no ano. E aí eu perguntei para os produtores o que eles achavam disso, se era um problema meu de administração, da minha família. E aí eles falaram: ixi, Dani, eu acho que a gente está pior ainda, porque se eu fizer as contas, eu desisto. Então, eu não sei nem o que eu estou tendo de lucro na fazenda. Eu falei, ixi, então o negócio está sério mesmo. E aí foi quando começou. Então, a gente começou a entender que não era uma dor só nossa, né? Era de muitos produtores. A maioria dos produtores, não só no Brasil, como no mundo também. Dani, é uma conta que realmente não fecha. Se você consegue movimentar R$500 mil e tem de lucro R$20 mil, você conseguiu então chegar a uma resposta para onde estavam indo esses 480? Sim, então, além dos custos, né, que são caros para se produzir café hoje, a gente começou a entender que
o gargalo maior estava em o produtor não conhecer o que ele produzia. O que isso significa? O café hoje está sofrendo uma descomodização. Desde uns 10 anos para cá, surgiu, né, a terceira onda do café, agora está vindo a quarta onda do café, onde os produtores conseguem agregar valor pelo seu produto, pela sua história. E as pessoas querem se sentir parte de algo maior. Então, o café, é claro que o produtor vai ter linhas de processo na sua propriedade. Ele precisa produzir commodity, ele precisa fazer hedge de algumas sacas, mas ele precisa também entender que ele tem linhas de produção. E uma dessas linhas é aquela que ele vai agregar valor, que ele vai produzir algo diferente para vender diferente. E ele só vai entender isso quando ele tiver os dados, né? Quando ele estiver entendendo qual é a real qualidade e como produzi-la. Então, a gente precisa entender que a fazenda ela deve ser vista como uma empresa, como uma indústria. E precisam ter processos bem definidos para que essa indústria prospere, para que ela siga com um intuito de poder ser algo rentável, né? De ser algo lucrativo e sustentável para o produtor de café e para as famílias que dependem dessa cultura, né? Com certeza. E aí surgiu a Flowens, surgiu a tecnologia de vocês. Queria que você contasse, então, sobre essa plataforma, o que ela pode agregar com relação aos valores dos proprietários. Queria que você falasse para a gente, então, sobre a tecnologia desenvolvida por vocês. Não, legal demais. Bom, a gente criou um software mesmo, né? Como se fosse um CRM, igual tem de vendas, a gente criou para o café. Como que funciona isso, né? O produtor, ele cadastra tudo o que ele fez, desde o manejo agrícola, então tudo que foi feito na lavoura, com questão de equipe, quem fez o serviço, quais maquinários foram utilizados, produtos, tem controle do seu estoque, então é uma parte bem gerencial. E vai até o pós-colheita, o cadastro dos lotes e qualidade. Eu sou Q-Grader, então eu tenho um certificado internacional para dar laudo de qualidade em cafés. Então a gente faz todo esse fluxo. O produtor tem o CRM de pós-colheita, que a gente diz, né, de colheita e pós-colheita, onde a gente faz todos os cadastros, desde o que foi feito na lavoura até o pós-colheita, e ele envia uma amostra para o nosso laboratório. Então a gente faz a prova neutra de qualquer comercialização e a gente mostra ao produtor o que ele tem nas mãos. A gente ajuda a conectá-lo com os mercados, né, tanto internos quanto internacionais. Mas a decisão de venda é dele, com total consciência do que ele tem nas mãos para vender. Então, ele não precisa ficar na mão de ser, igual a gente fala, né? A gente não pode colocar os ovos em uma cesta só. E é a mesma coisa com café. Linhas de processos, qualidades diferentes e mercados diferentes para atender cada tipo de demanda. Bom, e aí então ele manda uma amostra para o laboratório de vocês, como você falou, vocês analisam e a partir dessa amostra vocês conseguem mapear o restante da plantação? Como é que funciona, Dani? Sim, exatamente. Então, quando ele manda uma amostra para a gente, né, a gente recebe de forma neutra, então dentro do sistema gera um código para essa amostra e ele manda num kit que ele recebe como produtor parceiro, apenas o ID dessa amostra, uma amostrinha de café mesmo. Então, a gente chega, faz toda a análise física do café, faz uma análise sensorial, ele recebe esse laudo dentro do sistema e aí ele consegue ter uma ideia de tudo que foi feito com esse café. Então, a intenção é que ele tenha essa visão 360 da fazenda, ou seja, veio um café muito bom. O que eu fiz nessa lavoura, o que eu fiz nesse lote, desde do manejo agrícola até o pós-colheita, o cuidado desse lote no terreiro, se eu fiz algum tipo de fermentação, se deu muito certo, replico para o outro ano. Se deu errado, o que pode ter acontecido para trazer esse erro? E aí o produtor mesmo consegue extrair essas informações nos relatórios dentro do software. Então, cada vez que a gente tiver mais dados dentro do sistema, mais a gente vai conseguir extrair essas informações de forma inteligente para o produtor. E aí ele consegue entender como melhorar a sua qualidade para conseguir essas melhores pontuações e, consequentemente, mercados melhores para o seu café. Daniele, qual que é a recomendação de vocês para envio dessas amostras na produção de café? Tem algum prazo? Entrega para vocês no começo da safra? Como é que é essa orientação de vocês? Então, com relação às amostras, todos os produtores que já são parceiros Flowens, ou seja, dentro de uma anuidade que eles pagam para a utilização do software, eles já têm acesso automaticamente ao nosso laboratório. Então, todo ano tem,
mas o boom é agora, né? A gente está no período de safra, então o produtor ele tem mais amostras agora, né? Que começa a colher o café, a cuidar dele no terreiro e ter as amostras prontas. Então, esse período é o período que a gente recebe mais amostras, mas a gente só faz esse laudo para os produtores que já estão trabalhando conosco, porque a gente fala muito sobre isso, né? Dar laudo por dar laudo, às vezes não faz tanto sentido. O produtor precisa entender o que ele fez com esse café. Então, eu acho que é muito mais profundo do que apenas analisar uma qualidade de uma bebida. É através do sistema onde ele tem todas as informações do que ele fez e a qualidade para conseguir fazer essa associação e criar essas linhas de processos mais bem definidas dentro da propriedade dele. E aí, independente do tamanho, viu, Daniela? Pequeno, médio, grande produtor, todos sofrem da mesma dor. E a gente está aqui para solucionar, independente do tamanho do produtor, independente da quantidade de lotes que ele produz, isso não tem a menor diferença para a gente. Ô Dani, e como uma pessoa que trabalha com café há muito tempo, que é apaixonada pelo que faz, o que você tem percebido, por exemplo, dos principais erros que os produtores rurais do café cometem? Eu acho que o principal é a gente foi incentivado, né, instruído culturalmente a não consumir o nosso próprio produto, a não entender o que a gente produz. Então é como se fosse uma empresa que não sabe o que ela produz, o quanto ela gasta para produzir aquilo e qual que é o resultado final disso. Então como que a gente vai saber vender, né? Então acho que o erro principal é o produtor não enxergar a propriedade dele como uma empresa. O produtor de café é um empreendedor e a gente consegue fazer muitas associações com propriedades de cafeicultor com startups. Precisa ter testes, mapeamentos, entender o que deu certo e o que deu errado para replicar em maior escala ou cancelar aquele experimento e começar um próximo. Então, eu acho que o produtor de café tem que ter a sua visão da fazenda como uma startup. E sempre estar aberto a novidades, aberto a mudanças, questionar tudo que ele está vendo, porque a gente foi muito acostumado a ter uma questão de herança muito forte, né? Então a gente não questionava muita coisa, ia indo de bisavô, para pai, para neto, e eu acho que a gente precisa modificar. Então acho que eu não diria erro, né? Mas é uma questão cultural e é um pouco mais difícil de ser mudada. Mas com o atual momento que a gente está vivendo no nosso país, muitas pessoas estão voltando, né, para ajudar os pais na sua propriedade. E aí vem com uma nova visão, com um novo olhar, e aí eu diria que temos que ver a fazenda como entender uma propriedade de café, independente do seu tamanho, como uma empresa. E aí essa empresa precisa ter processos bem definidos e estruturados para conseguir ser rentável e sustentável. E tem várias frases para ilustrar isso que você acabou de falar, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, a grama do vizinho é mais verde que a nossa, então a gente não consome o próprio produto, né, Dani? Agora, você falou uma questão muito interessante, que é o jovem voltar para o campo para ajudar o pai e ajudar o avô, né? Você contou para a gente no começo da entrevista que você cresceu vendo o seu avô, sentindo essa necessidade de ter uma tecnologia que organizasse mais os processos que vocês vivem, né? Eu não sei se seu avô ainda é vivo ou não, mas eu tenho certeza que ele já fez... Não é mais vivo, tá? Mas então, eu tenho certeza que os resultados que vocês estão tendo diante dessa plataforma, com certeza ele estaria já muito feliz aqui em ver esses resultados que vocês conseguiram melhorar na fazenda dele, certo, Dani? Eu acredito que sim, né? Ele falava que lá era o paraíso dele, então eu acredito que ele sim está muito feliz e eu tenho visto muito isso e eu fico muito feliz de ver que os jovens estão voltando, sim. Essa sucessão está sendo cada vez mais visível, tanto na região que eu tô, que fica no sul de Minas, né? A propriedade hoje que a gente fala que é a Fazenda Experimental da Afluens, é onde a gente consegue mostrar tudo o que a gente faz e compartilhar isso com os produtores. Criar uma comunidade realmente que funciona, que as pessoas se sentem abraçadas e parceiras, e eu diria que 80% dos nossos produtores hoje, a gente está com 107 produtores trabalhando juntos, vem de sucessão, então são netos ou filhos dos primeiros proprietários na fazenda, nas propriedades rurais, nas regiões aqui do Brasil.
É muito bacana mesmo, porque os seus avós, nossos avós acostumados aí a ter aquele manejo na fazenda de forma manual, agora vem os netos trazendo justamente a tecnologia para poder informatizar a fazenda, otimizar os processos e deixar a produção rural mais fácil, mais acessível, né, Dani? Outro dia eu fiz uma entrevista aqui sobre café robusta, que dizem que é bem mais difícil, né, manter a padronização do café por não ser possível a polinização, como é no caso do café arábica, né? Essa tecnologia de vocês, ela serve para todos os tipos de café ou não é só para aquele café arábica que é o mais produzido aqui no Brasil? Não, a gente tem produtores, inclusive, de Conilon, de café robusta. Então, a gente tem alguns produtores do estado do Espírito Santo que estão fazendo um excelente trabalho. Como alguns começaram, a maioria começou com a gente, né, no início desse ano, então ainda não tive a oportunidade de provar os cafés, mas a gente vai receber muito café que está tendo processos diferentes, estão testando fermentações, então tem muita coisa legal por vir, com certeza tem espaço para todas as espécies, tanto a arábica, claro que a arábica, igual você falou, é mais comum, e já tem mais estudos, né, com relação à qualidade da bebida, notas sensoriais que podem trazer, mas a gente trabalha sim com produtores de café Conilon e robusta, com certeza. Não podemos esquecer deles não, são muito importantes também. Muito bem, Dani. Agora, quais são os benefícios, então, do gerente Flowens de vocês, né? Vocês falam em cadastro da propriedade, suporte para colheita e pós-colheita, estratégia de comercialização para o café. Fala para a gente, Dani, o que vocês oferecem mais com relação a essa tecnologia que pode aí melhorar a vida do produtor? Então, eu acho que o principal é justamente o produtor sentir que ele tem o poder em suas mãos de decisão, através dos dados que ele mesmo imputa, que ele mesmo gerencia lá dentro do sistema. E aí, com isso, a gente consegue criar uma rede de produtores que estão envolvidos na sua produção, que estão conectados com o seu produto. A gente fala muito disso, sabe? Dele se conectar com o que ele está produzindo, dele entender o que então tá até passando algumas imagens legais, que foi um documentário que a gente desenvolveu para os produtores, e a gente deixou isso livre para qualquer produtor que queira assistir, que é justamente o que eu falei dos métodos e experimentos, é onde a gente consegue mapear cada talhão no início da colheita, antes de colher realmente o volume maior, e a gente se conecta com aquele produto, a gente entende quais são as variáveis, a gente faz vários experimentos para entender como ele vai se comportar melhor. Então eu acho que tudo isso é algo que a gente consegue agregar muito forte, além da tecnologia, e com esses dados analisados e o produtor tendo acesso a ele de uma forma mais eficiente, ele consegue direcionar para o melhor mercado. E a gente ajuda ele com isso também. Então a gente tem a parte das conexões, a gente não cobra corretagem, a gente não tem nada de ganho, a não ser que o produtor realmente consiga estar satisfeito com a venda que ele faz do seu produto. Porque hoje o produtor de café, ele entrega o café prontinho para outra pessoa falar para ele quanto vale. Igual está aparecendo nessas imagens agora, esse é o café pronto, preparado, bica corrida que a gente chama. É o grão perfeito para entrar num processo de torra, para ser moído e extraído para que a população toda tenha acesso no mundo inteiro, né? Então o produtor entrega esse produto prontinho para outra pessoa falar para ele quanto vale esse produto dele, e a gente não acha isso justo. Então, justamente, o que a gente quer fazer é que o produtor tenha conhecimento do que ele tem, para que aí sim ele consiga entender qual que é a melhor forma, qual é o melhor lugar para ele conseguir vender esse café. E a gente trabalha tanto nacionalmente, então assim, a consequência disso tudo é o produtor ter um maior valor agregado no produto dele, entender por que ele está tendo esse valor agregado ou não, melhorar e replicar processo. Então, acho que com tudo isso, o maior valor que a gente pode gerar para o produtor, além dele conhecer o que ele tem, é melhorar a qualidade do nosso café produzido, que é tão bom, que é tão conhecido, mas às vezes deixa as pessoas não entendem que a gente não tem só quantidade, a gente tem qualidade sim, e cada produtor precisa entender o que ele tem nas mãos para poder trabalhar de forma diferente. Inclusive, para quem acessar o site ali da Flowens, vai também poder acessar a parte de blogs, que inclusive explica isso que a Dani estava falando, da torra, que tem vários tipos de torra, e aí eles podem explicar qual que é a diferença, o que influencia. É um blog bastante interessante, com várias informações que você pode acompanhar. Dani, tem uma questão que eu gosto muito de abordar aqui no programa Tech Startups, que é a satisfação pessoal de quem faz a tecnologia.
Eu queria saber de você, como é que é para você ver aquele produtor rural que está com aquela dificuldade, que é a dor que você sentia quando você era pequena, junto na fazenda do seu avô, vendo agora a produção aumentar, conhecendo mais a fazenda, conhecendo mais o tipo de café que está comercializando. Como é que é para você poder ajudar? Eu acho que, para mim, o sucesso significa isso, sabe? A gente poder impactar pessoas sendo quem a gente é e fazendo o que a gente ama. Então, para mim, não tem preço. Ano passado, a gente fez uma reunião one-on-one com cada produtor, então a gente já tinha 70 produtores no ano passado. Até dezembro, eu fiz uma reunião com cada um e alguns falaram para mim que eu mudei a vida deles. Que a Flowens proporcionou com que ele, além de conhecer o produto dele, ter um valor 100% acima do que ele estava vendendo, e isso proporcionou com que ele pudesse implementar novas coisas na propriedade, entender um pouco mais da gestão do seu negócio, e isso não tem preço, sabe? Saber que você está impactando de uma forma positiva com algo que você realmente acredita. Então, com certeza, é muito gratificante, não tem nem como expressar. Eu sou muito emotiva, então se eu falar demais, eu vou acabar me emocionando, mas com certeza é muito gostoso. Você nem precisa falar para se emocionar mais, porque a gente já sentiu na sua voz, na sua expressão, que você está realmente emocionada, mas é muito normal isso, Dani, porque você gosta muito de fazer o que você faz, você, além de saber o que você está fazendo, tem a questão da história dos seus avós, de poder também ajudar aquela pessoa que de repente é parecida com seu avô, que sentia aquela mesma necessidade de ver aqueles 500 mil não se transformarem em 20 mil no final do mês. O que estava acontecendo depois da safra? Essa dor realmente é emocionante, não só para você, mas para a gente também. Dani, eu acabei de ser avisada que a gente está só com mais 3 minutos de conversa. Eu costumo dizer que quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Eu quero saber de você rapidamente qual que é a expectativa para esse ano de 2021, para esse segundo semestre, que está realmente complicado por causa da pandemia, mas como é que vocês estão enxergando essa questão, trabalhando junto com isso? Não, muito legal, ótima pergunta. As nossas expectativas, por incrível que pareça, são boas. A nossa tecnologia realmente ela entrou no ar como um software que a gente vende hoje em fevereiro de 2020. Então, todos os produtores que assinam o nosso software vieram a partir daí. Então, incrivelmente falando, claro que a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de muitas reflexões, mas também é um momento em que os produtores entenderam que eles estão conectados, que eles podem ter acesso a muitas coisas. E aí o que a gente tem de perspectiva é incentivar isso, é fomentar essa questão do digital, é mostrar que o produtor pode ter acesso de onde ele estiver, como ele quiser. Então a gente está com muitos projetos digitais, né? Então, como os documentários, então a gente começou um documentário, então é mais para mostrar mesmo toda a história envolvida no café, para que o produtor consiga entender e se conectar conosco também, ver que a gente vivencia todas as dores que ele vivencia também e que a gente consegue compartilhar com ele coisas que a gente está fazendo que já deram certo, ou fazer com que ele pule algumas etapas já e não erre como a gente erra muitas vezes. E a intenção é essa, é compartilhar. Então, acredito que a gente espera muito desse próximo semestre um compartilhamento maior de informações e poder ter uma comunidade cada vez mais unida, cada vez mais focada em entender que juntos a gente pode ir mais longe, sim, e é isso que a gente está mostrando com os produtores da Flowens, com a comunidade que a gente está criando. Daniele Fonseca, cofundadora da Flowens, que fala com os olhos. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Tech Startups. Parabéns por essa iniciativa, viu? E muito sucesso para você. Até a próxima oportunidade, Dani. Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, obrigada por poder falar um pouquinho sobre o que a gente ama aqui. E foi um prazer falar com você, Daniela. Estamos à disposição. Muito bem, o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. São histórias assim que a gente gosta de ouvir. Você também pode assistir nossa programação pelo seu celular. É só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui!